Mateus capítulo 12, versículo 31. Mateus 12, 31. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Por que será isso, hein? Por que será? Por que Yeshua, ou Yahushua, por que Jesus, na sua natureza carnal, ele disse isso? Se alguém falasse contra ele, contra a pessoa física, contra aquela natureza carnal, tranquilo, tudo bem, não ia dar em nada. Será perdoado. Por quê? A natureza carnal de todo mundo sempre foi pecadora. Sempre será pecadora, transgressora, aliás, eu quero dizer, nos dias dele, pecador, porque eles eram judeus. E pecado, 1 João 3,4, era quando um judeu transgredia uma das leis de Moisés. Então o ser humano sempre será transgressor. A nossa natureza carnal sempre será falha, sempre será passiva de erros. A verdade é essa. Então quando ele falou qualquer coisa que venha a ser falado a mim, a minha natureza carnal, será perdoado, porque tanto a minha quanto a sua natureza carnal tem fim. Tem fim, todo mundo. Ou você pensa que a natureza carnal de Yeshua subiu para a natureza espiritual? Olha, ele subiu pelas nuvens, porque assim está escrito em Atos capítulo 1, versículo 10, 11. Ele é fábula. Fábula e mais fábula. O corpo de Jesus se desintegrou em alguma coisa, alguma situação. Ou no túmulo, se desfez de alguma forma, porque o ressuscitado era Cristo, não Jesus de Nazaré, era Cristo. Ah, mas por que você fala isso? Simples, a própria Bíblia mostra isso. Quando as Marias vieram ao túmulo, viu um jardineiro, não reconheceram que era Jesus de Nazaré. No caminho de Emaús, 2 discípulos não reconheceram Jesus. Quando eles estavam em um salão, em uma casa, em um local escondido, aguardando a volta de Cristo, quando ele apareceu, eles não o reconheceram. Então, quem apareceu para eles não foi Jesus de Nazaré, mas sim Cristo, o glorificado. Que apareceu ali, durante 40 dias foram transmitidas mensagens aos discípulos, né? Foram passados ensinamentos ali a respeito do que eles deveriam fazer. Quando o Espírito Consolador, quando o Espírito da verdade viesse sobre eles, eles teriam poder, eles teriam autoridade. Então, na verdade, foi isso. Então, o corpo carnal de Jesus tomava vinho, né? Jesus andava ali no meio dos pecadores, Jesus comia juntamente com pecadores, né? Então a carne dele, a natureza da natureza fez parte disso aqui, fez parte desse plano. Então se alguém falasse alguma coisa contra a carne dele, tá tranquilo, porque assim como a minha carne vai se acabar, a sua também vai se acabar, né? Tudo isso levando em consideração que carne e sangue não entra no reino espiritual. Levando em consideração que o ressuscitado foi Cristo. O ressuscitado não foi Jesus de Nazaré, foi Cristo. Ah, mas não está bem escrito assim na Bíblia. Mas é uma questão apenas de múltipla escolha. É uma questão de eliminação. Ó, essa aqui não, é uma questão de eliminação. É como se você fosse fazer uma prova, o Enem, você pegasse ali uma questão complicada e você começasse eliminando as menos improváveis de ser a resposta certa. Então você vai eliminando uma, aí dá 5, ficou 2, 3, aí você elimina a terceira, fica 2 questões, aí você vai estudar, vai buscar um entendimento racional da situação, aí você fala, bom, já que eu não sei bem isso aqui, eu vou
pela hipótese da racionalidade. Você vai lá e tica lá. Provavelmente você vai acertar, né? Porque é assim. Então, levando essa em consideração, agora, quando alguém falasse contra o Consolador, estaria falando contra Cristo. Quando os discípulos dos seguidores de Moisés, os sacerdotes, os levitas, os fariseus, o Caifás, toda aquela corja, aquela raça, eles falavam contra Jesus. Aí Jesus se foi, em seu lugar ficou o Consolador, ficou o Espírito Santo, dando poder, autoridade e conhecimento aos discípulos. Todos aqueles que se convertiam a Cristo passavam a ter dons, passavam a ser batizados pelo Espírito Consolador, o Espírito da Verdade. Então, neles ali. Então, quando alguém falava mal, aí pagava essa conta. Tanto que é um dos motivos o qual, durante o juízo que ocorreu entre o ano 66 e a metade do ano 70, a nação judaica, a nação que não acreditou no Espírito Santo, a nação que não desfrutou do batismo com o Espírito Santo, não desfrutou do Consolador, eles gemeram, eles sofreram tribulações inefáveis, impossíveis de falar, indizíveis, tribulações tamanhas, a ponto das mulheres, ao dar à luz ao seu recém-nascido, elas chegaram ao ponto de comer, de assar aquela criança. Então, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. A natureza carnal de ambos, acabou. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, se alguém falasse contra Cristo, contra o poderoso, contra o soberano, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O mundo que Jesus falou terminou no ano 70, e do ano 70 para cá, o chicote continua estalando nas costas de todo aquele incrédulo, todo aquele que, não vou falar o ateu, porque o ateu ele não fala mal, porque ele não crê, então não pode falar mal. Quem fala mal, quem chama Cristo de mentiroso, quem chama Cristo de falso profeta, quem chama os profetas de mentirosos são os religiosos. São esses que falam mal contra Deus. Eles falam mal de Cristo, eles menosprezam o poder de Cristo. Esses estão colhendo as maldições diariamente. Eles estão colhendo todo o castigo diariamente em suas vidas, tanto dentro das cavernas chamadas igrejas, como fora das cavernas. O que você mais vê é crentalhada louca, principalmente os pentecostais. São todos eles que ficam dizendo: olha, Jesus vai voltar, olha, você tem que ser dizimista, olha que nós devemos seguir os ensinamentos de Paulo e para lá. Todos atrasados, todos falando, todos negando o dia do Senhor, todos negando o grande juízo que ocorreu contra a nação de Israel. Todos esses sofrem, todos esses são pisados, todos esses são espremidos igual pulga. Eu tenho 57 anos, eu via pulga quando eu era criança lá, que morava em casa que tinha aqueles taquinhos de madeira. Eu lembro que minha mãe lá que ficava matando essas pulgas, mas eu, graças a Deus, nem sei, mas você sabe o que é. É a mesma coisa de piolho. Se você tem uma criança aí, a criança começa a frequentar a creche, começa a ir para um lugar para o outro, se reunir com outras criancinhas da mesma idade, dali a pouco a bichinha está toda coçando a cabeça e coçando. Aí vai lá e pega e faz assim, aí fica esmagando.
Dessa forma estão aí os mentirosos, dessa forma estão os incrédulos, dessa forma estão todos aqueles que estão falando contra. Veja, o próprio escritor da carta aos Hebreus, que na minha humilde opinião foi Apolo, ele mesmo disse assim, ó, em 10, no capítulo 10, versículo 28 e 29. Veja o que ele falou. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 29. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Olha aí. Quem foi o Espírito da graça? O Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que veio mostrar, que veio apresentar o Deus Espírito, o Criador de todas as coisas, aos discípulos, que veio dar instruções aos discípulos de como ensinar, de como mostrar Cristo, de como mostrar aos judeus como seria o juízo, que o dia do Senhor estava próximo. Então veja, todos aqueles que naquela época menosprezaram, profanaram aquele sangue que verteu da cruz, porque aquele sangue foi derramado para a nação judaica, para os judeus. Quando Jesus veio e derramou, foi uma renovação de aliança para os judeus. Então, isso não é o que vocês acham. Você acha que falar mal do Espírito Santo é quando você entra dentro de um purgatório desse chamado igreja e você chama aquele pregador de ladrão, de mercenário. Você não está falando contra o Espírito Santo, pelo contrário. A sua boca está sendo usada pelo Espírito de Cristo para condenar aquele ladrão, aquele mercenário. Quando você fala que uma missionária da saia rodada do cabelão é uma hipócrita, é uma mentirosa, nada mais é, você não está falando mal do Espírito Santo, porque nela não existe nada. Por trás dela está o Espírito dela, que é filho de Deus. Mas dentro desse corpo, o que tem é muita babaquice, é muita mentira. Então, falar mal desse povo aí, desses pregadores, quando você chama-os de ladrões e mercenários, você está apenas fazendo um favor em denunciar as falcatruas dessas pessoas que estão por aí. Então, falar mal do Espírito Santo não é isso que a religião tem ensinado. Olha, tal. Tudo mentira. Então, Jesus falou que quem falasse contra o Filho do Homem estava tranquilo, perdoado. Mas se falasse contra Cristo, quando ele viesse, quando ele fosse derramado em forma de Espírito Consolador, aí a porca ia torcer o rabo. Tá bom? Então vou deixar essa pequena, humilde, mas acredito que possa ser interessante para que você venha pelo menos buscar mais conhecimento a respeito dessa passagem, tá bom? Então eu vou pedir para você, humildemente, se você puder, aperta o coraçãozinho, coloca seu comentário. Se você quiser, compartilha esse vídeo com algum religiosão aí, cabeça de bagre. Se você não é inscrito, você se inscreva, aperta aí o sininho para você receber novas mensagens. E se você, de uma forma simples, quiser contribuir para o nosso trabalho, ajudar o nosso dia a dia, que eu gravo vídeo todos os dias, se você quiser dar aquela forcinha tranquila, é só você ir aí, ó, valeu demais, aperta esse valeu demais, aí eu acho que é mixaria aí, se você quiser contribuir, já ajuda a gente a pagar uma conta de luz, pagar alguma coisinha, tá bom? Então eu vou encerrar, receba o meu abraço, o meu aperto de mão, meu beijo no coração e até mais, se assim, Cristo, o Pai do nosso Espírito que habita em nós, se Ele permitir, estaremos aqui falando dele. Se não permitir, não posso fazer nada, tá bom? Tchau, tchau.